Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo rapidinho para falar sobre o Bafemi. O que eu penso sobre ele, como é que a WWE tá vendo ele sendo posicionado no main roster. Já teve notícia hoje falando sobre onde que o Bafemi irá parar e até mesmo uma possível luta dele na WrestleMania. Se vocês quiserem saber todas as informações sobre a ascensão de Obafemi ao main roster, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a coisa é quente. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, porque a gente quer chegar a 10 mil inscritos até o Royal Rumble. Faltam menos de 500 para a gente chegar lá, a gente conta com vocês para isso. Beleza? Então vem com a gente agora para um Notícias da Luta Livre bem rapidinho, barra Sincerão do Dia, sei lá, falando sobre o Bafemi. Bom, a gente viu nessa última terça-feira, né, no final do show, o Obafemi havia vencido o seu campeonato, a luta pelo campeonato da NXT contra o Leon Slater, e ele colocou o cinturão no meio do ringue, indo embora, simplesmente sumindo, desaparecendo e deixando o cinturão da NXT no meio do ringue. A cena não foi mostrada, o que foi mostrado foi o Obafemi descendo o cinturão, beijando o cinturão, e aí corta para os bastidores quando a Eva estava falando com um grupo de lutadores da LFG e da Evolve falando que haveriam oportunidades de gente subir para a NXT. E aí, nesse momento, o Robert Stone aparece, pergunta se a Eva viu o que o Obafemi havia feito. Ela diz que não. E aí corta a imagem para o meio do ringue. E o cinturão da NXT está colocado no meio do ringue. E depois ainda aparece o Tony DeAngelo encarando assim nos bastidores ali, né? Não nos bastidores, mas ali no meio da galera. Basicamente, isso confirmou que o Obafemi realmente está subindo para o main roster da WWE. O main roster é o que a gente chama do Monday Night Raw e o Friday Night SmackDown. São os dois rosters, os dois grupos de lutadores principais, os dois shows principais, as duas brands principais da WWE. Tá? A NXT ainda é considerada uma brand de desenvolvimento. Então, quando a gente fala que o lutador subiu da NXT para o main roster, significa que ele vai sair da NXT e vai para uma das brands principais, Monday Night Raw ou Friday Night SmackDown. E aí, imediatamente surgiram várias perguntas sobre aonde o Bafemi vai ser colocado, que ele pode ser colocado no Monday Night Raw ou ele pode ser colocado no Friday Night SmackDown. Ele ainda não apareceu conversando com nenhum dos General Managers, nem com o do Raw, nem do SmackDown. O que é surpreendente, porque vários outros talentos que subiram para o main roster apareceram conversando com os General Managers. O Javon Evans conversando com Adam Pearce, a Jordynne Grace conversando com o Nick Aldis, o Trick Williams conversando com o Nick Aldis, a Lashley Legend simplesmente apareceu no SmackDown. E existem muitas informações de outros talentos que vão subir. A Sol Ruka já apareceu conversando com Adam Pearce. Então, tem mais notícias de gente que vai subir. Estão falando de JC Jane, já falaram, já ouvi falar de Blake Monroe. E hoje são notícias que Lola Vice também pode subir. Lembrando que Lola Vice é a namorada do Damian Priest, então indicaria que ela pode subir para o SmackDown. Então a pergunta que ficou é: aonde que vai o Obafemi? SmackDown ou Raw? Ele tem uma história pronta no SmackDown porque ele foi fazer uma luta com o Cody Rhodes e acabou tendo essa luta atrapalhada pelo Drew McIntyre, que causou a desclassificação do Cody, o que irritou o Obafemi, que inclusive atacou o Drew durante o pós-luta. Mas a conta WrestleVotes do X soltou a notícia hoje dizendo que os planos da WWE é de levar o Obafemi para o Monday Night Raw. E isso foi surpreendente, porque ele não entra com uma história pronta. Né? Ele já tinha uma história pronta no SmackDown, ele iria para o Monday Night Raw. E aí fica a pergunta, né? Quais são os planos da WWE para o Obafemi? Muita gente imagina que o Obafemi ele tem aura e talento para ele ser imediatamente jogado no main event. E eu compartilho desta opinião. O Obafemi ele é um lutador extremamente alto, forte e com um talento que a gente viu pouco na história da luta livre. Né? Um talento com a força e a aura do Obafemi aparece pouquíssimas vezes na história. E a maior comparação que tem sido feita com relação ao Bafemi ele tem sido comparado ao Brock Lesnar. E a aura que o Brock Lesnar teve quando ele estreou no main roster depois da WrestleMania 18 em 2002. E aí, muita gente já estava pensando
que o Oba Femi poderia inclusive ser jogado diretamente no Main Event, inclusive já fazendo luta por título muito em breve. Eu achei um pouco exagero, tem gente falando até que o Oba Femi poderia ganhar o Royal Rumble, o Elimination Chamber, eu achei meio exagerado isso, mas a verdade é que a WWE, segundo o podcast do WrestleVote, realmente estaria pensando em colocar o Oba Femi perto do Main Event logo de cara. E a informação que o pessoal do WrestleVote disse é que a WWE estaria pensando em fazer uma luta para a WrestleMania 42 entre Oba Femi e o próprio Brock Lesnar. Gente, esse tipo de luta seria, assim, em matéria de hype absurdo, seria algo realmente impressionante. Eu tenho minhas dúvidas se a luta teria uma qualidade boa. Por quê? Porque são dois brawlers envolvidos um contra o outro. Então, para ser a luta boa, ela teria que ser basicamente, não, seria pancadaria pura do começo ao fim. Eu tenho minhas dúvidas se esse tipo de luta encaixaria. Eu acho que tanto o Bafemi quanto o Brock Lesnar precisam de um lutador mais leve e ágil para ficar quicando de um lado para o outro no ringue para ele. E não que isso seja um detrimento pro Oba Femi ou pro Brock Lesnar. Nem tanto, o Brock tá cansado, tá velho, cansado e preguiçoso. Mas o Oba Femi, ele tem talento no ringue, tem bastante talento no ringue, mas ele brilha mais quando ele faz luta contra esses tipos de lutadores. É só a gente lembrar de lutas dele contra o Devon Evans, contra o Trick Williams, o Ricky Saints, mais ou menos. Mas as melhores lutas que o Oba Femi fez sempre foi com um talento muito ágil, batendo em volta dele, quicando para tudo que é lado. Eu acho que essa luta contra o Brock Lesnar não seria uma boa em matéria de qualidade. Eu posso até ser surpreendido, mas eu acho que não seria boa porque a gente sabe que lutas do Brock Lesnar são muito repetitivas. Então, se a WWE partir para esse lado, eles estão pensando no hype. Oba Femi e Brock Lesnar, duas grandes estrelas, e aí tá na cara que o Brock Lesnar seria colocado para elevar o Oba Femi. O Oba Femi seria empurrado até a lua tendo tido a chance e a oportunidade de derrotar o Brock Lesnar em uma luta. Mas eu particularmente acho que esse não seria o ideal. Poderia ser interessante num início, num pontapé inicial, mas eu acho que o adversário ideal para o Oba Femi nesse começo é o próprio Drew McIntyre, porque apesar de ele ser um lutador grande, ele é um cara que também é muito ágil e muito técnico, e ele conseguiria arrancar uma excelente luta do Oba Femi. Então, seja com o Drew McIntyre campeão, seja com o Drew McIntyre não campeão, essa feud Oba Femi e Drew McIntyre seria ideal para esse começo da carreira do Oba. O grande problema é que se o Oba for colocado no Monday Night Raw, o Drew McIntyre está lá no SmackDown, eles estariam em shows distintos. Então a WWE teria que dar o seu jeito, dar o seu vira para trazer o Drew pro Raw e aí alavancar essa feud. E isso eu acredito que só aconteceria caso o Drew perca o título, né, para o Corey não ganhe o título do Corey nesse próximo SmackDown. Aliás, eu acho que seria o ideal o Drew sair da rota do Corey e mudar de show, porque se ele perder de novo, não faz nem sentido ele ficar no SmackDown. Agora, para mim, eu acho que o Oba Femi é um talento que realmente a WWE não pode esperar muito. Eles têm que realmente aproveitar o hype, aproveitar tudo o que o público está vendo de bom do Oba Femi e já empurrar o cara logo. O caminho que eu traço para o Oba Femi, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu estou trazendo especificamente nesse. O caminho que eu traço para o Oba Femi é muito simples. Ele ter uma luta para ele se mostrar e mostrar que ele é o cara no WrestleMania. Nesse ponto, a luta contra o Brock Lesnar poderia até ser interessante. Eu acho que a qualidade da luta não seria tudo isso. Mas se, por exemplo, o Oba Femi estraçalhasse o Brock Lesnar, imaginem o Oba Femi estraçalhando o Brock Lesnar como o Goldberg fez naquela luta que ele derrotou o Brock Lesnar em menos de um minuto, né, lá no Survivor Series, um minuto e pouco. Imaginem se o Oba Femi faz algo desse tipo. Ia jogar o Oba lá na lua. E aí, isso poderia preparar o terreno para o Oba Femi ganhar o King of the Ring para lutar pelo título no SummerSlam. Eu não acho que o caminho do Money in the Bank seja o ideal, porque o Money in the Bank geralmente é melhor colocado, ele é melhor aproveitado por um lutador underdog, um lutador que, pela via normal, não teria muita chance de ganhar o título. E aí ele usa o Money in the Bank para ir ali por trás e se aproveitar
dar oportunidade. A gente já viu isso dando muito certo com CM Punk, com Daniel Bryan e com outros lutadores. Então, eu acredito que o caminho do Obafemi seria esse. Ele ter uma luta de se apresentar, uma luta de apresentação na WrestleMania e depois ele seguir pelo caminho do King of the Ring para ganhar o campeonato mundial no SummerSlam. E aí, nesse cenário, a gente poderia ter uma situação em que o Obafemi enfrentasse o Bron Breakker e a Division no SummerSlam. E aí sim, eu acho que seria uma coisa para empurrar o Obafemi como um mega face, como um mega campeão da companhia. Pode ser mega face ou pode ser mega heel. O Obafemi ele tem capacidade de fazer uma persona vilanesca também, e aí ele entraria como um monster heel, um heel monstruoso para aniquilar a tudo e a todos, e seria algo realmente sensacional. Resta agora a gente aguardar e apreciar o que a WWE vai fazer com o Obafemi para 2026. Eu tenho certeza que ele é uma estrela em ascensão e ele sai de 2026 com pelo menos um campeonato mundial. E você, concorda com a minha opinião? Coloca aqui nos comentários o que você acha do Obafemi, qual é o caminho que você gostaria que ele fizesse e se você acha que ele deveria ser campeão mundial ainda em 2026. Eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo. E não deixe de continuar ajudando e alavancando o nosso canal, acompanhando os nossos conteúdos. Hoje à noite, lembrando, nós teremos o nosso... Aliás, hoje à noite ou amanhã à noite, eu não sei ainda que horas que eu vou soltar o vídeo, mas enfim, sexta-feira à noite, dia 9 de janeiro, nós teremos a nossa live do SmackDown, que vai ser uma live CLT, ou seja, nós vamos reagir ao show gravado, porque o tiozão vai estar trabalhando na hora que o show vai acontecer ao vivo, às 4 horas da tarde. Eu vou me manter completamente fora das mídias sociais, para que às 9 horas da noite eu possa fazer o react da luta e do show sem maiores interferências, tá bom? Então, live CLT, 9 horas da noite, nessa próxima sexta-feira, e aí a gente vai ver se a WWE vai cometer o crime e vai fazer com que o Drew derrote o Cody Rhodes, ou se vai acontecer o que eu acho que vai acontecer, que vai ser o Cody Rhodes reter o título, beleza? Então, se você quiser saber a minha reação, você pode assistir ao vivo o show às 4 da tarde e depois assistir a minha reação, a minha live CLT às 9 da noite. E se você não tiver a oportunidade de assistir o show ao vivo, eu convido você a assistir comigo ao show gravado, beleza? Então, não deixe de colocar os comentários aqui, não deixe de fazer tudo mais aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.